Bom dia, são 4h30 da manhã e hoje vai ser meu primeiro dia de aula na UF, primeira vez que eu vou lá de manhã. Eu ia gravar um vídeo exclusivo de material escolar, só que não tem muita coisa, então eu resolvi encaixar nesse daqui mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar. Então, eu vou ter 4 disciplinas na faculdade esse semestre. Comunicação e Linguagem 1, Libras 1, Alfabetização 1 e falta mais uma que eu não estou lembrando. Educação Especial 1. Então, são 4 disciplinas. E eu não tenho o hábito de anotar tanto no caderno. Anoto bastante na aula, mas em casa eu não faço anotações. Então, não tem necessidade de eu reservar um caderno para cada disciplina, principalmente porque é muito texto, muita leitura. E eu costumo imprimir esses textos. Tenho tudo impresso, tudo guardadinho dos outros semestres. E eu vou marcando e adicionando anotações no próprio texto para quando eu quiser revisitar. Então, acaba que eu não uso tanto. E aí, o que eu pensei? Vou usar 2 cadernos da jornada de papel, caderno universitário, e aí 2 cadernos. Por quê? Porque eu vou dividir ao meio. São 80 folhas em cada caderno e eu vou usar 40 para cada disciplina. Então, vou usar esses 2 caderninhos aqui. E eu tenho esses outros 3 aqui, caso eu queira fazer rascunho, caso surja alguma outra necessidade de fazer rascunho de trabalho, qualquer outra coisa do tipo, eu tenho esses 3 cadernos reservados aqui. Meu planner diário de sempre, que eu uso na minha rotina no geral, e aí o que eu levo na minha bolsa também. Meu bloco de notas, isso é mais para reunião de trabalho. Meu Kindle e alguns livros que eu vou levar sempre junto comigo. Essas são minhas leituras atuais. Isso daqui é uma coisa da igreja. Isso daqui é sobre hábitos. Meu planejador semanal para eu ter o panorama geral da semana. E meu estojo, que tem muitas canetinhas. Estabilos, tudo muito variado. Eu vou usando conforme eu vou necessitando das cores mesmo, as cores que eu tô a fim de usar no momento. E a última coisa que os professores sempre passam muitos trabalhos e leitura de textos. Aí antes de passar para o meu planejador semanal, para minha organização completa, enquanto eu estiver na aula eu já vou anotar aquilo que tem para fazer e quando é para fazer no formato checklist, que aí depois eu organizo tudo certinho, a prazo, boto tudo certinho, encaixando na minha rotina como um todo, mas aqui vai ser para colocar só as atividades da faculdade. E é isso, gente, vou terminar de me arrumar aqui, ó. Essa é minha bolsa, depois eu mostro ela direitinho, eu vou comprar outra depois, mas é isso. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite. Depois de muitos dias, após o primeiro dia de aula, estou aqui no segundo andar, onde eu vou construir a minha papelaria, o depósito, tudo certinho no local de produção. Pra dizer que eu acabei não gravando nada da aula em si. E já vou explicar pra vocês por quê. Basicamente, eu achei a minha professora um pouco brava. E no semestre passado eu cheguei a puxar uma disciplina com ela, era online. Não aguentei pela demanda e tranquei a disciplina. Larguei ela no meio do caminho e resolvi repuxar esse semestre. E graças a Deus que eu fiz isso, porque a experiência tá sendo outra, tá sendo incrível, ela passa bastante atividade e ela fala muito. E eu sentei de frente pra ela. Então, pra eu conseguir acompanhar e gravar ao mesmo tempo, não daria certo. E ela faz uma aula bem interativa, então eu acabei falando bastante também ao longo da aula. Então, por isso eu não gravei. Mas foi incrível, mas ao mesmo tempo estranho, porque foi a primeira vez que eu fui à aula de manhã cedo. E eu já cheguei a estudar na UFRJ, em farmácia, de manhã, e eu não lembrava o quão ruim era. Confesso que se eu pudesse escolher hoje, né, como eu escolhi entre manhã e noite, com certeza eu prefiro estudar à noite, porque a sensação que eu tenho é que eu estudo de manhã e eu perco uma grande parte do meu dia.
Quando eu estudo à noite, que é o que eu faço normalmente de segunda a quarta, é como se eu fosse pra aula já com aquele pensamento, só falta isso. Só falta eu estudar na faculdade e tá tudo certo. Quando eu chegar em casa é só me ajeitar, arrumar minhas coisas e dormir. Não falta mais nada. Mas quando eu saio da faculdade de manhã, lá para as 11, meio-dia, já cansada, e eu tenho do restante do dia inteiro para poder lidar, para poder realizar minhas demandas, a sensação é muito diferente. Mas fiquei muito feliz também porque eu consegui encontrar os amigos que começaram a faculdade comigo, né? Porque hoje eu não faço mais aula com eles, que eu fazia de manhã no remoto e quando começou o presencial eu passei pra noite. Então acabou que eu não os vi. Então eu pude conhecê-los e todo esse semestre, né? Todo semestre eu vou fazer pelo menos uma disciplina de manhã para eu conseguir me formar. E eu quero aproveitar para poder mostrar um pouquinho de como que tá sendo, né? Mostrar um pouquinho dos meus materiais para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu usaria essa listinha de notas aqui para poder anotar as demandas e indicações de professores, atividades, enfim? Então, eu tô anotando tudo aquilo que eu acho interessante para eu pesquisar e estudar mais a fundo. E olha quanta coisa já anotei isso, porque só são 2 semanas de aula. Uma lista, já completei quase a primeira página inteira. 2 listas, quase não completei nada, depois eu vou para a segunda quando eu finalizar a primeira. Terceira lista e 4ª lista, então tem bastante coisa. Exemplo, em uma aula, uma professora minha falou sobre a mentalidade self-service. E aí o que eu fiz? Eu cheguei, pesquisei no Google alguns vídeos, alguns textos, fui lendo e fui colocando um resumo no caderno mesmo daquilo que eu acho. E até para me aprofundar mesmo, não ficar somente pelo que eu ouvi, mas conseguir me aprofundar nas temáticas. Então eu saio colocando aqui o que indica, um exemplo. A professora de Educação de Jovens e Adultos indicou uma série, que é o Pacto de Sangue, eu assisti a série, então eu já complementei aqui e foi perfeito para eu conseguir associar com a temática que a gente está vendo na aula. E fala muito sobre a questão do meio jornalístico, a questão das polêmicas, tudo que envolve a exposição das mídias mesmo e como eles contorcem, como eles distorcem, na verdade, né, tudo aquilo que é publicado, tudo aquilo que acontece de fato. Sobre os meus cadernos estão aqui. Acabou que eu peguei mais uma disciplina no período de alteração, que é Educação de Jovens e Adultos. E aí, o que eu fiz? Eu botei um caderno para 3 disciplinas, porque Libras 1 eu quase não tô usando, né, porque é mais prática mesmo. E um para 3 disciplinas e o outro para 2. E, cara, eu tô anotando muito, muito, muito mesmo. Esse caderno não tem muita coisa, que é Comunicação e Linguagem 1, Libras. Mas a outra disciplina de EJA eu anotei bastante e eu só tive uma aula até agora. Anotei bastante, bastante, bastante. E o outro caderno, que nem se fala do quanto que eu tô anotando, botei post-its aqui. Tem bastante coisa. Tá sendo enriquecedor estudar presencial. Achei que não faria muita diferença, mas realmente está fazendo bastante diferença. E uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu acabei acrescentando no meu material, que eu já tinha em casa. Pasta. Uma pasta que eu já tinha, me custou caro essa pasta, acho que foi uns 30, 40 reais. Mas, ó, aqui tá solto, porque é algo que eu tô estudando ainda. Mas eu botei uma divisão pra cada matéria. Que eu imprimo todos os textos, né? Aí aqui, ó, uma matéria, aqui é outra, e eu coloco todos os materiais dentro. Aqui tem uma apostila de Libras, mais alguns materiais, aí tem outros materiais, e mais pra trás tem mais materiais, fora o que eu acabei de imprimir, que está aqui em cima, ó. Não vai dar pra vocês verem, depois eu vou acrescentar aqui. Então, é isso. O meu primeiro dia de aula realmente foi incrível, a professora liberou um pouquinho mais cedo, liberou mais ou menos umas 10h20, 10h30. Foi muito incrível de verdade, foi uma experiência muito boa. Por mais que eu tenha ficado bastante cansada, é muito bom você rever pessoas que você gosta, que você conheceu no remoto e podê-las tocar, abraçar, conhecer de verdade, né? Porque a distância nunca aprende a conhecer de verdade as pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dos meus materiais, ver por alto a UF. Mas eu prometo que em outros vídeos eu mostro com mais detalhes, falo um pouquinho sobre os campos. Eu nunca fui no Bandejão, mas eu vou pela primeira vez para poder conseguir mostrar para vocês. E até o próximo vídeo.